Vamos lá, gente, olha só, a formação do caráter do brasileiro, a formação do nosso caráter, muitas vezes vulnerável às influências que vêm de fora, aparece com muita frequência na obra de Machado de Assis. Foi por isso que um dos textos dele, O Espelho, serviu de ponto de partida para um espetáculo que estreia amanhã aqui na capital. Mas aí o espetáculo foi buscar referências também no outro texto, também chamado O Espelho, só que dessa vez de Guimarães Rosa. O resultado dessa mistura dos dois textos, que tem 80 anos de diferença entre eles, você vai ver a partir de amanhã nesse espetáculo, que, é claro, se chama também Espelho. Para falar sobre o assunto, estou tendo o prazer de receber hoje aqui o ator da peça, o Ney Piacentini, e a diretora, a Vivian Bucupi. Oi, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês por nos receber. Como é que foi, Vivian? Vou começar com a Vivian, como é que foi buscar essas referências nesses textos tão diferentes, tão distantes de data, né? Exatamente. Bom, inicialmente o Ney Piacentini me trouxe o texto do Machado de Assis. O texto não é um texto para teatro, é um conto, então é literatura, e aí ele me propôs a gente trabalhar para transformar isso em teatro. Nós começamos a fazer algumas experimentações, começamos a trazer o texto para a cena e no nosso trabalho nós nos deparamos com outro espelho, que é o do Guimarães Rosa, que escreveu o Espelho 80 anos depois do Machado. E nós achamos muito interessante colocar os dois em cena, então, até para ter esse confronto ou essa continuidade dessa questão justamente que tem a ver com a identidade do brasileiro. Com a nossa brasilidade. Exatamente. Né? Ney, são 50 minutos que você lida como com todos esses reflexos? Olha, eu lido com muito ensaio. A gente vem ensaiando desde começo de janeiro de 2015, né? A parte assim de memorização, claro, ela deu trabalho, mas ela não é tão grande quanto como a gente ensaiou esse projeto, né? Então, agora a gente está prestes a estrear, mas com certeza vamos continuar trabalhando, porque os dois contos, eles são ao mesmo tempo simples, porque o que eles dizem é algo que salta aos olhos, e, ao mesmo tempo, eles são... complexos. Que você pode descobrir sempre alguma coisa a cada vez que você o realiza, o faz, o ensaia, o reensaia e assim por diante. Mas qual é a mensagem? Qual é a provocação? Olha, eu diria que, no caso do Machado, ele é um pouco mais cru e coloca as influências externas como definitivas. Como se a gente não tivesse muito mais o que fazer a não ser... reproduzir. Exatamente. Já o Guimarães faz um contraponto a isso. Ele mostra que o ser humano é capaz de se reinventar, de gerar alguma coisa de genuíno e não somente reproduzir aquilo que o outro lhe impõe, por assim dizer. Bom, a estreia em São Paulo é amanhã. Amanhã. Vocês já se apresentaram em alguma outra cidade? Como é que está? Não, é estreia mesmo? Exatamente. Desde 2015 ensaiando para chegar a esse momento. Nós tivemos etapas, né? 2015, algumas etapas, sempre com algumas interrupções por questões de agenda, nossa, enfim. E agora, finalmente, estamos levando a cena para valer. E qual é a expectativa? Como é que vocês estão imaginando que o público vai reagir? Então, os dois contos, alguns críticos literários, como por exemplo José Miguel Wisnik, trabalham sobre eles e fazem lá suas considerações, suas associações, né? O Wisnik chega a sugerir que o Guimarães escreveu em resposta ao Machado, porque o Guimarães não ignorava o conto do Machado chamado O Espelho. 80 anos antes. Para escrever um de mesmo nome, né? Mas a gente quer saber o que o público vai ler disso. Qual a leitura que eles vão fazer, que provavelmente será diferente da nossa, será diferente desses analistas e será diferente dos próprios autores. E nesse momento que a gente está vivendo, da conjuntura, do momento do Brasil, vocês acham que pode significar alguma coisa para a pessoa que for ver a peça? Será que ela vai buscar alguma identidade com isso? Alguma referência nesse momento? Eu acho que os contos têm uma temática universal, porque tratam muito do sujeito, né, e a sua própria identidade. Mas o que eu acho que talvez as pessoas possam identificar é a forma, a linguagem, o jeito de falar sobre isso,
que é muito interessante. E como são dois momentos muito diferentes da história do nosso país, talvez a gente possa sentir um pouco essa... E principalmente pensando no como a gente fala as coisas agora, você sentir essa maneira diferente de falar, a mudança das próprias palavras com as quais a gente define as coisas ao longo do tempo. Machado dizia de um jeito, Guimarães diz de outro, e atualmente a gente diz totalmente diferente. Então, acho que isso é um aspecto mais... Eu não sei se a questão política, digamos assim, ou social, tem tanto reflexo ali. Mas o jeito de ser do brasileiro, com certeza. Com certeza, com certeza. Eu acho importante a gente falar que, embora o Ney esteja sozinho em cena, a gente não faz nada sozinho. Então, na verdade, com ele, durante o espetáculo, a gente tem 2 técnicos, um de som e um de luz, o Anderson e o Fábio, que fazem o espetáculo junto com o Ney. E toda a criação do trabalho, a gente teve a colaboração de pessoas, artistas fundamentais para nós. A gente tem um diretor de produção, que é o Maurício Inafre, que deu todo o suporte para nós. A Marisa Bentivenha, que faz cenário e luz. O Fábio Namatami, fazendo figurino. A Aline Meyer, que trabalhou comigo na direção, junto com o Ney. Gente, tudo isso de graça. Então, para fechar, queria que vocês convidassem. Câmera 3 é de vocês. Para quem está em casa e já se empolgou, quem faz o convite? Ney? Ney, por favor, faz o convite. A partir de que horas amanhã, até quando? Bom, amanhã, a partir das 20 horas, na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, na Rua 3 Rios, 363. E sexta também às 20 horas e aos sábados às 18 horas. Com entrada franca, aguardamos vocês em os... Não, esse não tem o. Esse é só espelhos. Espelhos, até 19 de novembro. Obrigada pela participação. Obrigada. Sucesso. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. É assim que a gente encerra o Repórter São Paulo, mas a gente volta amanhã. Uma ótima tarde para você e até amanhã.